Gatilhos de vendas que vai te ajudar na jornada rumo aos 12K. Para você, meu amigo representante vendedor de energia solar, e você, integrador, dono de empresa. Fique ligado neste conteúdo. Bom, eu sou Elvis e eu ajudo vendedores de energia solar a ter uma renda mínima mensal de R$ 12.000. Isso mesmo, R$ 12.000 de comissão aí no seu bolso todo santo mês. Eu posto conteúdo toda semana para te ajudar nessa jornada, mas um conteúdo mais avançado, eu tenho um método que te ensina a chegar nessa jornada que se chama Fórmula Fotovoltaica, beleza? Então, bora lá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas mais uma vez aqui para esse conteúdo de hoje, ou seja, gatilhos de vendas. Então, bora lá, meu amigo gafanhoto. Eu vejo muitos representantes, vejo muitos empresários integradores que acreditam, olha só, acreditam que ele precisa conhecer toda a parte técnica, tá, de instalação para ele poder fazer uma boa venda. Aí que entra a questão. Elvis, eu preciso disso mesmo? Sim. Isso é o mínimo que você precisa saber. Mas o que você não pode é confundir, tá? É confundir o que, gafanhoto? Confundir a situação de você se especializar na parte técnica e ficar na parte técnica e acreditar que você só vai conseguir vender para o cliente colocando somente a parte técnica, que você vai ter seu big boss nas vendas, a autoridade, que eu tenho que ser sincero com você, isso não vai acontecer. Não vai acontecer mesmo. Sabe por quê? Porque a parte técnica é o mínimo que você tem que saber. É o mínimo. Isso aí, essa questão da visão, eu vou fazer um curso técnico de instalação, vou fazer um curso técnico não sei o que lá. Tudo isso aí agrega no seu currículo e vai te ajudar assim na jornada. E demais. Aliás, é o mínimo que você precisa saber. Mas você precisa saber a parte técnica de um contexto, de uma forma global, mas o que vai fazer você fechar vendas é você entender a parte técnica comercial, modelo de negócio, de como que se aplica, quais são as regras do jogo. Gatilhos de vendas que vai te ajudar nessa jornada. É literalmente você fazer o teu cliente com gatilhos de vendas. É fazer o teu cliente viver uma experiência surreal, uma experiência imaginativa surreal na sua frente. E como é que você faz isso? Através de gatilhos mentais. Que, aliás, gatilhos mentais, ou meu amigo gafanhoto, ele é o alicerce do meu método, que é o Fórmula Fotovoltaica. Como assim gatilho mental? Eu não acredito muito nisso, não. Se você não acredita, gafanhoto, não importa, até porque você já nasceu com essa parada. E gatilhos mentais, se eu pegar um gatilho mental, por exemplo, vou pegar um gatilho aqui muito natural que acontece na sua vida no dia a dia. Por mais que você esteja começando agora no setor fotovoltaico, ou se você já está no setor fotovoltaico e mesmo não acreditando, vou dar um exemplo. Gatilho mental da reciprocidade. Pega um exemplo dentro da sua casa, sua mãe, sua esposa, seu marido, não importa. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos prototipar. Um exemplo da sua esposa. A vizinha foi lá, fez um bolo de chocolate lindo, maravilhoso, e trouxe o bolo de chocolate e entregou lá para sua esposa. O que você acha que a sua esposa já pensa automaticamente ao receber esse bolo? Tenho isso aqui não é quase na totalidade mesmo. Ela já está pensando o que é que ela vai fazer para retribuir. Não é assim que funciona? O que é que eu vou fazer para retribuir? Vou dar outro exemplo do gatilho da reciprocidade. Se você frequenta um clube, vamos pegar aqui um exemplo bem típico, tá? De um bom brasileiro, por mais que você não frequente, um boteco. Você vai num boteco com um grande amigo teu, num barzinho, num pub, não importa. E esse seu amigo paga a primeira cerveja. O que é que você logo pensa? Pagar a segunda. Aonde que eu quero chegar? Reciprocidade. E como é que você aplica isso no mundo das vendas de energia solar? Servindo. Atendendo o teu cliente de uma forma que ninguém atendeu. E como é que você faz isso? Perguntando e entendendo as dores desse seu cliente. Esse é um gatilho de vendas que vai te ajudar a conhecer o ambiente que o teu cliente vive. E conhecendo o ambiente que o teu cliente vive, vai fazer com que você imprima um ritmo de jogo a ponto de do cliente perceber esse valor. Tão logo avançar contigo.
É óbvio, isso vai funcionar com todos os clientes? Nem sempre. Mas esse gatilho da reciprocidade, de quando você faz, quando o cliente vive essa experiência de uma dor que ele tem e que você aliviou, que você colocou uma possibilidade e que ele vive essa experiência imaginativa na tua frente, cara, dificilmente ele vai avançar com o outro a não ser com você. Muito difícil. Isso é uma regra, como eu falei, nem sempre funciona em todos os casos, mas na maioria, quando feito, esse gatilho da reciprocidade com integridade. O que é integridade, Elcio? É, cara, você fazer literalmente para solucionar um problema vivido por ele. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo, acontece muito. O cliente tem lá um padrão de energia da distribuidora, aquele padrão que é dele na verdade, mas é o padrão geral, o disjuntor geral, de 100 amperes. E você precisa fazer um aumento de carga para colocar o sistema, ou ele está tendo problema de queda constante, por uma questão de carga um pouco acima do que ele tem. Ou você foi fazer uma análise, vou pegar esse exemplo aqui, depois eu pego outro. E você vai, identifica e fala para o teu cliente, olha, eu vou te ajudar nisso, vou pedir um aumento de carga na distribuidora para a gente fazer a modificação do seu padrão. Tá, mas eu não vou fazer o projeto de energia solar, ainda preciso pensar, avaliar. Não é uma questão nem de projeto de energia solar, é uma questão de saúde, é uma questão de uma energia mais firme aqui para a tua empresa, indiferente se for fazer sistema ou não, você precisa disso, por quê? Porque o teu disjuntor não cai todo dia, não cai toda hora? Cai. Então vamos resolver isso primeiro. E indiferente com quem você for fazer, ou vai deixar de fazer, isso é uma segunda rodada. Tá, mas você está entendendo? Eu estou preocupado em resolver um problema dele. Deu um exemplo de N situações. E que na maioria das vezes, gafanhoto, não está entrelaçada e ligada diretamente à energia. E olha que louco isso. Você está promovendo aí uma oferta, ou seja, nesse sistema que eu estou falando, você está ajudando o teu cliente a comprar. Você não está querendo vender para ele, saca? É essa a diferença. É esse gatilho da reciprocidade que pode ir mais além, gatilho da semelhança. Semelhança é o quê? O cliente tem que perceber, esse cara é um pouco parecido comigo. E você tem que, para o cliente entender que você é parecido com ele, olha que louco isso, ele tem que perceber que você é humano tanto quanto ele, no sentido da solução, de fazer, de resolver. Isso vai fazer diferença. Total. No mundo dos negócios. E ó, você não precisa, para fazer 12K, gafanhoto, você não precisa ter um universo de cliente. Você não precisa ter um mapa de... Cara, eu vejo aí umas empresas de energia solar postando que eu já instalei mais de 2.000 sistemas. Só instalou mais de 1.000 sistemas quem é dono de rede de franquia, cara. Unidades únicas não consegue integrar, é muito difícil. Eu tenho amigos integradores que estão desde 2012 e trabalham e vendem todo santo mês, todo santo dia. Estão nos limiares de 1.000 projetos, mas desde 2012. Agora tem empresas que surgiram em 2019 e está com 2.000 projetos. Enfim, não importa. O que importa não é você ser interessante, é você ser mais interessado, que é o que eu estou falando. É isso que vai diferenciar você dos outros vendedores de energia solar. Isso que vai diferenciar a sua empresa das outras empresas, que é o contato, que é a disposição do autoajuda, de fazer, de resolver. É isso que importa e nada mais. E ó, outro gatilho, poderosíssimo. Entendendo a dor do teu cliente, você tem que fazer um filtro para possibilidades. O que eu sugiro para você, tá? Num gatilho de vendas, é você não colocar as possibilidades de bate-pronto já para o teu cliente. Quando ele fala, tô com esse problema, você já dá a solução. É você estimular ele a identificar essa solução. Isso é muito mais forte. E como é que você faz isso? Colocando perguntas. Dá um exemplo. Vou pegar esse mesmo exemplo do padrão. O teu cliente, ele argumenta contigo, fala para você que vive caindo a chave do disjuntor geral, né? Você pergunta, viu, mas ele cai em que momento? Ele cai ao meio-dia. Aí ele cai às 11 horas da manhã, 10 horas da manhã. Tá, e nesse momento que há essa queda, tá?
do teu padrão geral. Esse momento que há a queda, você está com todos os equipamentos ligados, ele vai te falar. Fala aí, e você tem alguém aqui que entende um pouco, que cuida dessa parte elétrica para o senhor? Ele vai falar, tem um Joãozinho. Tá, e o Joãozinho te colocou alguma possibilidade de melhora? O Joãozinho não colocou nada. O Joãozinho falou que tem que pedir um aumento de carga ali e tal. E o senhor já tentou fazer esse aumento de carga? Olha quanta pergunta você vai fazendo, cara, que o cliente vai te dando as respostas. Saca? São gatilhos de vendas, de envolvimento, que vai fazer com que você saia do outro lado da mesa, que a mesa tem dois lados, né? Tem um lado aqui da oferta e da procura. Não, saia do outro lado da mesa e venha sentar do lado dele. Sacou? Para que isso? Esse gatilho da semelhança é você enxergar o mundo lá fora. O que é o mundo lá fora? Lá fora mesmo. Com a ótica do teu cliente. Com a visão do teu cliente. É isso que faz sentido para ele. Sabe por quê? Porque o que faz sentido para você, gafanhoto, na qualidade de representante, de empresário, não está na mesa agora. Porque o que faz sentido para você, vendedor, empresário, é sair com o pedido fechado e cuidar do projeto dele. É isso que faz sentido para você. Mas para o cliente que faz sentido é a solução. É o peixe assado. A maioria dos clientes não estão preocupados em pescar o peixe, quiçá que tipo de peixe. A maioria dos clientes estão interessados no peixe assado. Só que você vai ter que identificar a isca, você vai ter que identificar a vara, você vai ter que identificar o barquinho, o motor, para saber que tamanho de peixe que o teu cliente está idealizando, mesmo sem ele saber. Olha que louco isso. Você está entendendo que para você prospectar, não só ter 12K, mas múltiplos 12K, você tem que ir além da tecnês, você tem que ir além da parte de inversores, módulos, de estrutura, de cabo, string box, proteção, medição. Você entendeu que você tem que ir além? Cabine, quadro de proteção. Você entendeu que você tem que ir além? Isso aqui então não precisa aprender, ó, isso aí você já deveria de ter aprendido, isso é importantíssimo. No conteúdo que eu postei, o que é importante, o que é urgente, lembra? O que é importante é você aprender isso. Porque se você ainda não sabe isso, dessa parte técnica que eu acabei de falar, você está parado na década de 80. Na década de 80, bastava ter o produto. Aí surgiu o quê? Surgiu os vendedores, os executivos, né? Que eles, além de ter o produto, eles conheciam a fundo o produto. Pronto, bastava, era o suficiente. Mas nos dias de hoje, isso é o mínimo que você tem que saber. Conhecer o produto, dominar a parte técnica do produto e ter o produto. Isso é o mínimo. O que é que você precisa agora para se diferenciar? É entender de soluções, de modelos de negócio. Que quando eu vejo, todo santo dia tem um integrador, tem uma empresa de energia solar, tem até distribuidor e tem até mesmo, na maioria das vezes, vendedores. Me perguntando, eu estou com um cliente aqui de potencial e eu, cara, todo santo dia tem um cliente potencial que quer fazer uma usina de 2 milhões, quer vender para o Mercado Livre, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Ou seja, o cliente, ele tem uma aspiração, o cliente ele tem um desejo, o cliente quer fazer, mas o cliente não sabe como. E o integrador e o vendedor, menos ainda, saca? Fica mais perdido nos processos do que qualquer outra coisa. Aí o que acontece? Ele quer saber somente um ingrediente, investimento e retorno. É simples, né? Investe tanto, retorna tanto. Mas será que é tão simples assim, como uma receita de bolo? É por isso que não vende. É por isso que não avança. E é por isso que tem dificuldade. E ó, nada de errado. Mas é onde a maioria está inserida, é onde a maioria está nesse ambiente. O ambiente da perdição, talvez? Não. Mas talvez um ambiente da falta de conhecimento, da ignorância. Até porque tudo é muito novo. E o gatilho de vendas que vai te ajudar rumo aos 12K
É você pegar aquilo que é importante, focar naquilo, estudar sim, é o mínimo. Mas se tiver que fazer algum curso técnico, tá? Tiver na mesa hoje, você me perguntar, você que está no mundo dos negócios, das vendas, fala, Elvis, eu quero fazer um curso técnico, por exemplo, de instalação. Eu te sugiro que você aborde esse projeto e você vá para um curso técnico na área comercial, de modelos de negócio, de CRM, de gestão de projetos, talvez de vendas. Vá para vendas, é onde está os negócios. E o curso técnico ele é importante, mas ele é um plano secundário. Não adianta você saber diferenciar uma corrente de tensão, diferenciar positivo e negativo, positivo de corrente contínua, né? Não adianta, cara. Corrente alternada, corrente contínua. Não adianta nada essa tecnês aí se você não domina a parte que vai fazer com que você avance os projetos, que é os modelos de negócio. Lembra que eu falei que o cliente quer saber o que é investimento e o que é retorno? E se você não tem isso por dentro, certo, no seu mindset, você não consegue avançar, porque o cliente quer saber qual que é investimento e retorno. E daí, eu vejo muitos vendedores falar, faz o seguinte, eu vou falar com um cara aí, que é o guru aí, o tal de Elvis, que eu sigo nas redes sociais, ver o que ele me responde. Não, eu vou dar uma pesquisada e te falo. Não, eu vou falar com o meu gerente lá, né, da minha empresa, aquele que manja mais disso, eu te falo. Eu vou falar com o meu engenheiro, eu te falo. Enquanto que, na verdade, aquilo que era importante, você ter buscado, está vendo com tudo até agora, é que está sendo importante. Se transformou em urgência. E ó, tem empresas que estão preparadas, que está mais preparada do que você para fazer isso? Claro que tem. E você vai ficar pelo caminho. Porque você é condenado então porque eu não sei. Mas você é condenado a não venda, mesmo sem saber. E sabe qual que vai ser o feedback do teu cliente quando você for fazer um follow-up, um acompanhamento com ele depois de ter apresentado? Vai falar, cara, tinha um cara que me apresentou aqui um projeto mais barato e eu fechei com ele. Eu dei um apartamento no negócio e o cara pegou e tá mais barato que o teu e eu fechei. É isso que ele vai te falar, sabe por quê? Pra você não ficar insistindo, não ficar pentelhando ele. É esse o feedback mais... 99% é isso que virá para você. E eu vou te falar que 99% não é nada disso que ele te falou. O cliente mente, o cliente mente. Mente para você não ficar no pé dele. Você mente. Para ninguém ficar no teu pé. Porque isso está no nosso DNA. Infelizmente. E você mente, Elvis? Cara, dependendo da situação, liga. Eu vou falar com as companhias, mas fica me ligando toda hora, me oferecendo plano. Fala, cara, não, já fiz, já. Às vezes nem tem. Mas é que enche o saco, tá entendendo? O vendedor pentelho enche o saco. E você? Está sendo um vendedor que resolve problema? Você vende um produto que resolve o problema do teu cliente? Que é o serviço? Ou você fica pentelhando ele querendo vender placa? Onde que você está? Gatilhos de fechamento. Eu falei só de 2 aqui. Reciprocidade e falei da semelhança. Mas tem um gatilho que é poderosíssimo. E esse gatilho é o gatilho da autoridade. Vou dar um exemplo. Se você está andando com seu carro aí na sua cidade e você vê uma blitz. Tá lá a polícia. Tá lá, os caras estão fazendo uma blitz. E ele manda você parar. Você para ou não? Se você tem juízo, você para. E apresenta os documentos. Vou pegar outro exemplo. Se você vai fazer uma consulta médica. Pode ser de rotina, pode ser uma dorzinha que você sentiu aí, não sei, vai fazer uma consulta médica. E o médico te examina, e o médico pede exames. E você faz os exames. E o médico te dá uma receita de medicamento. Você compra o medicamento, sim ou não? Na maioria das vezes. Se tiver juízo, você compra. E você faz o tratamento. Não é assim que funciona? O que eu quero te dizer, você, vendedor de energia solar, você intitula a parte, tanto o médico, o hospital, né? Ou a blitz, os policiais, né, como autoridade. O fato é que no mundo dos negócios, você não precisa ter credencial para você ser autoridade. Você não precisa. Você vai precisar do quê para você ser uma autoridade? Ter conteúdo e informação, mas não qualquer conteúdo e informação, mas um conteúdo e informação relevante,
que faz sentido para você. Se você não tiver isso, você não vai acertar o gatilho da autoridade. E esse gatilho da autoridade ele não está em você. Não está em você. O gatilho da autoridade, ele está em quem te enxerga como autoridade. Saca? É uma solução, é um sentimento que o cliente precisa perceber. É um sentimento percebido de valor naquilo que você está colocando. Ele te intitula como autoridade. Esse é o gatilho da autoridade. E quando o cliente percebe que você é autoridade, que você domina o assunto no sentido da solução, que você vende um produto que resolve o problema dele, e ele te intitula como autoridade porque você tem o conhecimento, cara, dificilmente ele vai avançar num projeto com outro que não seja com você. Mas se ele avançar com outro, se ele avançar com outro é porque você não fez isso bem feito. E quando você não faz isso bem feito, você fica pelo caminho. E acontece isso, acontece. Você não vai acertar em todas, até porque se você acertasse em todas e todo mundo acertasse em todas, não teria nem concorrência, talvez existisse só uma ou duas empresas, talvez nenhuma. É essa a diferença. Então, meu amigo gafanhoto, gatilhos de vendas vai muito mais além. E você precisa transportar, descrever esse processo comercial de acordo com a tua realidade, mas de acordo com aquilo que faz sentido para você. Eu vejo vendedores, cara, cada um tem um skill, tem uma habilidade, cada empresa tem uma cultura, tem os seus compliance, as diretrizes daquilo que enxerga. Às vezes você não tem esses compliance no papel, mas você tem os compliance no dia a dia, é a cultura daquilo que você acredita, que é aquela crença limitante que você tem, aquilo que você defende, aquilo que faz sentido para você. Mas está na hora de você virar camaleão e você se moldar no sentido de mudar de cor conforme a cor da empresa, a cor do teu cliente, a cor do cliente que você está atendendo. Isso não significa dizer que para ter os 12K você tem que acreditar em tudo que o teu cliente acredita, ou você tem que concordar com tudo que o teu cliente fala. Não é bem assim. Mas você não pode discordar já de cara. Mas você, startando o gatilho da autoridade, ouça o seu cliente. O porquê que ele tem aquela... Ele te colocou, por exemplo, um conceito. Ele te colocou, por exemplo, uma situação vivida. E nessa situação vivida que ele colocou, se ele está te colocando no setor fotovoltaico, é porque alguém falou para ele. E esse alguém que falou para ele já intitulou como autoridade, tanto é que ele está te reportando. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês na prática. Uma integradora contratou a minha empresa, a Santo Dia, para desenvolver um modelo de negócio, um plano de negócio, num projeto de 2,5 mega. Chegando lá, esse cliente ele já tinha um parecer de acesso com uma outra empresa, que não deu bom, porque a empresa não estava mais no páreo, já tinha GD1, já está nos bastidores para expirar o prazo de 12 meses, né? Ele nem startou o projeto. E ele tinha na cabeça dele, e tem na cabeça dele, de que ele precisa fazer uma terraplanagem. E eu chego lá para identificar o canteiro de obras e vejo que não teria necessidade. Talvez uma corretiva, mas não de remover lá uma vegetação que ele tem, que é uma grama muito bonita, inclusive, ele não teria essa necessidade, porque está no cenário ideal para ir já com a topografia, tá, que é a parte técnica, e já ir já com os mastros, e a concretagem dos mastros, a alocação de travessas e mesas e a alocação de módulos. Tá? Isso, nesse exemplo que estou dando, ele iria economizar entre 400 a 500 mil reais. Ou seja, ele estaria disposto a gastar de forma desnecessária, e não é nenhum valor, mas é um problema que traria para ele, ambiental, que daí foge uma simples dispensa, que é uma DELAI, e já pode entrar até com um projeto ambiental, porque ele queria escoar essa água dentro de uma mata que tem minas de preservação, tal. Não vai entrar muito no mérito, mas ele queria fazer isso. E eu chego lá e identifico que não tem essa necessidade, mas o cliente quer. E daí quando o cliente fala, mas a empresa que fez o projeto para mim falou que tem essa necessidade. Aí eu te falo, simples e sutil. Cadê a empresa que falou para o senhor que tem essa necessidade? Falou, essa empresa não existe mais. Você está entendendo como o cliente, ele tem uma crença limitante que alguém falou para ele que intitulou como autoridade, fez o projeto para ele, e daí ele observa que essa empresa não está mais com ele.
E por que ela não está mais com ele? Não é unicamente nesse projeto, mas a forma de visão dela de negócio fez com que ela nem esteja mais no mercado no sentido de estar ali com ele, tanto é que ele está trazendo isso lá do passado subconsciente, onde ele comprou essa ideia lá atrás e está querendo startar para um projeto que não deu certo com uma outra empresa, entendeu? Que é o que me contratou para avançar nesse projeto. Então estou trazendo isso porque os clientes, as pessoas de forma geral, tendem a replicar aquilo que ela percebeu e ouviu. Ela tende a falar aquilo que ela ouviu. Então é o momento de você falar aquilo que precisa ser falado para ela ouvir, para ela replicar uma forma mais concreta de se fazer o projeto. E se ela não fizer isso, é porque ela não te viu como autoridade, não percebeu, não sentiu. E esse cliente? Ele te ouviu, Elcio? Tem coisas na vida que precisa ser sentido. Esse cliente ele falou que não, que ele vai seguir mesmo com a terraplanagem. Aí o que eu faço? Eu faço uma linha do tempo do que vai acontecer. Ó, vai acontecer isso, a probabilidade de acontecer isso. Eu não sou o dono da verdade, ó. Mas por experiência de N, inúmeros projetos, centenas de projetos, pode acontecer isso. E vai acontecer. Não é porque tem uma bola de cristal, é porque já aconteceu muitos, dezenas, centenas de vezes. Mas na hora que acontecer, ele vai lembrar. Porque eu aprendi isso com um libanês. Poder não se usa, poder se sente. E nada como um dia após o outro. E a hora que a coisa acontecer, ele vai lembrar. Então tem coisa que precisa ser sentido. Elas vai deixar o cara fazer isso? O projeto é sempre do cliente. E principalmente do integrador. Sempre será e sempre vai ser. O meu trabalho aqui é mentoria. Não é o voto de Minerva do que deve ser feito, mas aquilo que pode ser feito. Mas o voto de Minerva é sempre do investidor. Por isso que você tem que ver o mundo lá fora com a ótica do teu cliente. Nesse caso, o cliente tem uma ótica de que tem que ser feito algo que vai dar problema. E vai dar problema. E daí cabe a ele resolver isso. Então, meu gafanhoto, é hora de dar importância, dar atenção para aquilo que é importante, para não virar urgência. Em gatilhos de vendas começa pelo começo. Meu Deus do céu, assassinou o português agora. Ela começa pelo começo. É na prospecção, no ambiente que você está prospectando, que vai vir a qualidade da semente. Que pode ser podre, pode ser uma semente morta, como pode ser uma semente que possa vir a gerar bons frutos. E cabe a você, já na inicial, na captação, já numa segunda etapa, já ir qualificando uma atividade secundária e qualificando essas sementes, qualificando esses clientes. Para você ir criando uma história, dando atenção para aquilo que é importante, criando uma história, construindo, qualificando, para que você possa daí regando, follow-up, projetos, entendendo, conhecendo, se envolvendo, criando rapport, conexão, para que você possa no futuro colher bons frutos. E ó, parece endêmico isso, parece que é uma rotina, parece que é algo permanente, mas o cliente que te esfola no preço, que tira da tua margem para fechar um negócio e você vai, é um cara que coloca preço no teu produto e serviço. Esse é o cliente que vai te dar problema. Não sei porquê, mas se você é empresário, integrador e está vendo esse conteúdo até agora, você deve de ter se ajeitado na cadeira agora. O cliente que você não ganhou nada, você fez o projeto para o cara, porque precisava fazer e não tem nada de errado, você decidiu. É o cliente que mais te incomoda. Mas o cliente que está disposto a pagar o valor e não o preço, pagar o valor que você colocou. Claro, negocia tal, mas você está com uma margem, você tem lá uma liquidez. Normalmente é o cliente que não vai te incomodar, até porque você tem lastro e você não sofre tanto. Você tem uma margem, você pode trabalhar e você vai atender ele quantas vezes for necessário, não visita técnica e tudo mais. Mas fora isso,
são os clientes que vão dar problema. E problema é solução, mas você já não tem margem mais para ficar indo lá, resolvendo, saca? É aí que está a diferença. Então, meu amigo gafanhoto, gatilhos de vendas estão entrelaçados em gatilhos mentais. E gatilhos mentais são N gatilhos mentais. E que eu ensino em algum momento dentro do Fórmula Fotovoltaica, que é o meu método. E que a gente deve abrir inscrições ainda este ano pela última vez. Estamos estudando e deve acontecer em dezembro. Se você gostou desse conteúdo, se você curtiu esse conteúdo, se inscreva no meu canal do YouTube, ative o sininho, deixe seu comentário que eu respondo cada um deles. Para mais conteúdos como esse gratuito, que pode criar raízes na sua cabeça e te ajudar nessa jornada. E se você não me segue, super sugiro e te convido a me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, que eu posto conteúdos todo santo dia, para te ajudar rumo aos seus 12K, rumo ao fechamento de vendas. Beleza? Se gostou, compartilhe isso com seu colega vendedor de energia solar, com o seu gerente, com o seu diretor, com o seu patrão, sei lá com quem for, com o seu cliente, né? Com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus sócios, para mais conteúdos como esse. Obrigado e tudo de bom.